Opa, hein? Boa tarde? Claro que eu vou falar boa tarde. Boa noite? Também, claro. Bom dia? Também. É claro, meus amigos, eu sei que a produção fica todo dia. Não esquece de dizer boa tarde, bom dia, boa noite, porque você sabe que o programa é reprisado. Não precisa dizer, o doutor Luiz Raibinder está sendo aclamado pelo público. Eles querem ver o doutor Raibinder. E é assim que a gente faz. Sextas-feiras, ao vivo aqui pela TV Ondas Play, às 10 da manhã, na sua TV, na sua Smart TV. Olha, inclusive agora também, nós estamos no aplicativo por iPhone, no seu iOS também. Tanta gente falando, não, Dilon, pô, o meu é iPhone, o meu é... Ai, que dó ainda. Mas o iPhone já é a maioria, né? Hoje todo mundo no iPhone, a gente não estava com a TV no iPhone, mas agora é só passar o link para eles. Quem tiver o iPhone, nós já estamos fazendo aqui o tutorial para como a pessoa baixar lá também no seu iPhone a TV Ondas Play. E nós estamos aí para 193 países, né? Ou melhor, 6, fiquei sabendo, né? Nós pesquisamos, era 193, são 196 países. E também na sua Smart TV LG, Samsung, Philco, estamos na Roku, na Amazon, enfim. Não tem desculpa para você não assistir o programa À Luz da Psicologia. Aí ontem encontrei uma pessoa, falou assim, não é luz da psicologia ou a luz da psicologia? Eu falei, não, é a luz da psicologia. De preferência, acho que cabe até uma crase. Eu vou perguntar até para o doutor Luiz Raibinder, a luz da psicologia. Doutor Luiz Raibinder. Cabe a crase, cabe a crase. Cabe. Bom dia, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, craseado. Bom dia, craseado. Porque se fosse a sombra da psicologia, talvez seria craseado. Então, a luz significa craseado. Muito bom. Agora, o que nós vamos falar aqui hoje muita gente está pensando coisas que não deve. E isso acarreta sérias complicações. Então agora aconteceu, por exemplo, uma coincidência fantástica. O doutor Luiz Raibinder deu um gole na caneca e exatamente no mesmo tempo que o rapaz da produção aqui deu um gole na caneca dele aqui. Então foi assim, o movimento foi exatamente igual. Os dois, parecia que estava sincronizado. Bocejo, né? É igual um bocejo. Um boceja, o outro também boceja. Um ri, o outro ri. Eu queria até depois perguntar isso para o doutor Luiz Raibinder em relação ao tema de hoje. Porque tem muita gente, né? Tem muita gente, sabe você sabe como tirar o pensamento ruim da sua mente? Esse é um dos grandes desafios das pessoas que têm dificuldades em controlar aquilo que protejam as suas mentes e que, em decorrência disso, elas sofrem com frequência esses pensamentos intrusivos e pensamentos catastróficos. Doutor Luiz Raibinder, o que te contaram sobre pensamentos catastróficos? Roda a vinheta. Ô, Dilon, no interior do país, de uma cidadezinha qualquer, um grupo de turistas, por algum motivo, ficou retido lá. E deram para eles alimentos velhos. Antes de comer, eles exageraram um pouco dessa comida para o cachorro, que estava parecendo faminto, comeu muito satisfeito e foi-se embora, abanando o rabo. No dia seguinte, o grupo de turistas ficou sabendo que o cachorro havia morrido. Rapaz, foi todo mundo com pavor danado. Diarreia, pânico, vomitar, febre, desinteria, essas coisas todas. Aí chamaram o médico. O médico chegou lá diante do grupo, perguntou, cadê o corpo do cachorro? O médico esperto, né? Vamos ver o primeiro cachorro, o que aconteceu? Ninguém sabia o que tinha acontecido com o corpo de cachorro. Aí procura daqui, pergunta dali. Aí um vizinho disse, olha, o corpo do cachorro foi jogado numa vala. Meu Deus, numa vala, o que houve? O cachorro foi atropelado, morreu e nós jogamos ele numa vala. Então, Dilon, isso é pensamento catastrófico. Eles acharam que a catástrofe, o mal-estar, a morte,
estava a caminho deles, quando não tinha nada a ver com a realidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. O pensamento catastrófico, ou seja, o pensamento negativo, pode acarretar distúrbios físicos na pessoa? Diarreia, Pode. taquicardia, problemas. Pode. Fala um pouco sobre isso, doutor Luiz Hermínio. Dentro do nosso cérebro tem uma parte primitiva que se chama amígdala. Tem a amígdala na garganta, tem a amígdala no cérebro. Esse nome amígdala, em latim, é amêndoa. Então, são feitas amêndoas aqui na garganta e feita uma amêndoa, a forma de uma amêndoa no cérebro. Essa amêndoa do cérebro, a amígdala, ela toca o sinal de alarme. Ela, quando vê a sobrevivência sob ameaça, toca sinal de alarme, desliga a parte racional, o nosso cérebro executivo, e luta pela sobrevivência. Ela, quando luta pela sobrevivência, ela desregula todo o organismo. Por exemplo, pode dar taquicardia, pressão alta, vômitos, diarreia, até infarto, AVC. A pessoa fica tão aterrorizada, desmaia. Tudo isso porque o corpo entrou no modo de sobrevivência. Isso que afeta. Então, a pergunta é, pode fazer mal ao corpo? Pode. Os males mais comuns são depressão e ansiedade, mas fora todas essas mudanças físicas que podem ocorrer. Não tem gente que desmaia ou tem um AVC depois de um problema? A amígdala disparou. Você que está em casa nesse momento, hoje o tema é pensamentos catastróficos. Você tem vivido isso? Às vezes você está assim, numa situação calma, né? A situação está tranquila, a produção ali, a situação está tranquila. E você se vê numa situação meio assim, como que eu posso colocar aqui? Adversa, um susto, né? Sei lá, você vai no banco, você tinha um dinheiro lá para pagar todas as contas que iria te atrapalhar nesse mês, aí você, por acaso, vai no banco, chega lá no banco, teve uma retirada lá, que não foi você, ou então um erro, o dinheiro sumiu. Automaticamente você já leva um choque, né? Um choque. E esse choque, como o doutor Luiz Hermínio acabou de dizer, às vezes pode até matar uma pessoa que tiver. Mas, doutor Luiz Hermínio, existe como a pessoa ter um controle nesse choque? Ou seja, algum pensamento que possa te proteger de um infarto, de um derrame? Esse choque é uma surpresa, não é propriamente um pensamento catastrófico. Você foi lá, esperava um saldo, olhou, não tinha aquele saldo. É uma surpresa. O pensamento catastrófico, você pensar assim, meu Deus, eu estou arruinado, nunca mais vou me recuperar. Aí entra o pensamento catastrófico. O choque dá, mas a pessoa nem pensa nisso, né? Só aquela surpresa. Por exemplo, um ato reflexo. Se jogarem um copo d'água em cima de mim, eu vou fechar os olhos. Reflexo, vou pensar que vou fechar os olhos. Eu fecho os olhos por reflexo. Naquele momento eu tomo um susto quando eu vejo que o saldo não é aquele que eu esperava. É um reflexo também. O pensamento catastrófico vem a partir do fato. Meu Deus, eu estou arruinado, nunca mais vou me recuperar, como é que eu vou pagar o aluguel? Vou ser despejado. Aí vai, né? Entendi. Aí essa potencialização de negatividade é o que acaba causando. Então a pessoa quando vê ali o saldo, eu sei que é difícil, né, gente? Eu mesmo já passei por isso, é complicado, a gente fica nervoso, todo mundo tem suas responsabilidades, enfim. Mas como que a gente poderia... eu estou tentando procurar alguma coisa aqui para achar uma fórmula mágica. Eu sei que o senhor sempre fala, isso não existe, Odilon. Mas pelo menos para que a gente esteja preparado para determinadas situações, né? Que a gente pensa, isso são reflexos, já explicou. Mas assim, diante de um reflexo, de uma situação negativa, entre aspas, como controlar a emoção? Isso que eu tento perguntar para o senhor, se é possível, né? É possível. Primeiro,
Atenha-se aos fatos. O que aconteceu? O meu saldo não está combinado com o que eu pensava que era. Alguma coisa aconteceu. Vou pesquisar para ver o que aconteceu. Se o banco errou, se eu errei, se alguém retirou dinheiro indevidamente. Atenha-se aos fatos. O problema não são os fatos, o problema são as nossas imaginação. Você fica imaginando uma série de coisas que não estão vinculadas ao fato. Então você viaja na maionese, pensa um montão de coisa, passa um filme de terror na tua cabeça que você mesmo criou e você mesmo se apavora com esse filme de terror, chamado pensamento catastrófico. Até-se aos fatos. Então, desculpa. Respondi para você? Respondeu, inclusive, que eu acho que é isso. É possível tirar essas ideias da mente, porque o que nós podemos fazer para administrar esse tipo de pensamentos? Tudo isso é muito mais do que vamos responder para si mesmo em relação àquilo que aconteceu. Ater-se aos fatos. Pensar, dar uma respirada, conta até 10, dar uma refletida, o que pode ter acontecido aqui. Vamos verificar primeiro, antes de entrar em pânico, né? Não aperta logo o botão de pânico, não. Dá um tempo. Dá um tempo. Porque considere o seguinte, Odilon, a mente mente frequentemente. Repetindo, a mente mente frequentemente. Não acredite nos teus pensamentos. Vai verificar os fatos. É possível. Isso faz sentido. É possível... Aí eu, novamente, né? Então é possível a gente restabelecer a paz na mente e descobrir nos próximos parágrafos o que aconteceu. Não é nem questão de restabelecer, porque se você se ativer aos fatos, você não vai perder o equilíbrio. Você não, eu vou recuperar o meu equilíbrio. Não, você nem perdeu. Aconteceu alguma coisa que eu desconheço o que foi, deixa eu pesquisar. Você não perdeu o equilíbrio ainda, né? Você que está em casa quer participar, é o 21 99532 7705. 21 99532 7705. Manda aí uma mensagem pra gente ou no chat www.tvondasplay.com.br. Interaja conosco, participe aqui no programa A Luz da Psicologia. Doutor, hoje o tema pensamentos catastróficos. O que são pensamentos negativos, ou pensamentos intrusivos, ou pensamentos catastróficos? Por que eles surgem? O pensamento intrusivo é outra coisa. É um pensamento que entra na tua cabeça contra a tua vontade. Um exemplo comum, por exemplo, às vezes não fica tocando uma musiquinha na tua cabeça, um jingle que você ouviu, você nem consegue desligar. Esse é um pensamento intrusivo, mas não é necessariamente negativo nem catastrófico. O negativo é aquela visão pessimista da realidade. O catastrófico, você prevê uma catástrofe que lá na frente. Você imagina que hoje vai acontecer uma tragédia contigo, com alguém que você gosta. Você não vai ficar com muita ansiedade? Você prevê isso, mas você não tem condições de prever o futuro. O problema é que você acredita nessa previsão. Esse é o pensamento catastrófico. Quando você acredita, o nosso corpo ouve tudo aquilo que a nossa mente pensa. Aquele mal-estar vai ser instalado no corpo, prejudicando a saúde, o funcionamento. O pensamento catastrófico, então, é uma projeção de acontecimentos catastróficos, difíceis, trágicos, para o futuro, no qual você acredita nesse pensamento. Mas você não tem bola de cristal. Como é que você sabe o que vai acontecer? Por exemplo, no mundo hoje tem guerra lá em Gaza, na Ucrânia, aí o catastrofista vai pensar, daqui a pouco é guerra mundial. Vai ter guerra mundial, com certeza. Esse pensamento é terrível mesmo, né? O pensamento, então, quando eu falei intrusivo, o pensamento intrusivo gera o pensamento catastrófico? Não. O pensamento intrusivo, ele não tem esse poder, ele só te incomoda porque você não consegue desligar aquela fita que está tocando na tua cabeça, só isso. Agora, o catastrófico, você pinta um cenário muito sombrio para a tua vida no futuro. Nesse futuro que pode ser breve. Bom, tem algum comentário aí? Alguma pessoa participando aí com a gente? Olha aí, você pode mandar sua mensagem no nosso WhatsApp ou também
no nosso site, que é o www.tvondasplay.com.br, né? Agora você pode também baixar no seu aplicativo, no seu iPhone, e participar dos nossos temas aqui. Doutor Luiz Arbini tem uma pergunta aqui no meu celular. São ideias que podem... Não, cadê? Paraná. Os pensamentos intrusivos. Doutor, você está falando aí sobre pensamentos intrusivos. Eles podem surgir de várias fontes, incluindo experiências passadas traumáticas? Pode. Por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático, de repente o indivíduo tem um flash daquele acontecimento passado, sabe? É intrusivo e derivado de um evento traumático. Uma dessas características que eu falei, flashes do que aconteceu, é comum para quem passou por algum evento traumático. Por exemplo, naquele 11 de setembro nos Estados Unidos, que explodiram o avião em cima de 2 aviões num prédio, eu aqui no Brasil fiquei meio traumatizado. Eu olhava pela minha janela, passava um avião, eu acompanhava o voo do avião para onde queria bater. Depois passou, mas teve um tempo que eu passei por isso. Tempo curto, mas passei por isso. Então, o evento traumático desperta aquela imagem, aquela memória. É um gatilho. O avião passando, não tinha nada a ver com os Estados Unidos, mas foi um gatilho. Eu vi uma matéria também falando sobre isso, inclusive coincidentemente sobre o mesmo assunto, que é um brasileiro, um repórter que estava morando em Nova York. Quando ele sempre ia para aquela região de manhã ao trabalho, e ele saía da escada rolante assim, do metrô, e já dava de cara com as 2 torres gêmeas assim, né? Coisa linda, tal. Ele sempre contemplava. E nesse dia, especificamente, ele saiu do metrô assim, ó. Ele disse que quando ele foi subindo, foi vendo aquela fumaça, aquela poeira, aquela nuvem gigante assim, olhou, cadê as torres? Que não estavam mais lá. E ele saiu no meio da catástrofe que aconteceu. Então isso, ele falou que acompanhou ele um bom tempo, e até hoje ele pensa nisso. Foi um pensamento que ficou marcado na cabeça dele, né? Estresse pós-traumático. Então... Eu vivi uma situação parecida, mas eu não fiquei com trauma dessa situação, não. Em 1971, eu estava passando por uma rua paralela à Rua do Lobo, e tinha uma poeirada, um ambiente tão estranho. Eu estava de carro, mas estava tudo muito estranho. Quando eu cheguei em casa é que eu soube que tinha caído o viaduto Paulo Fronten. Eita! Eu estava na paralela da Rua Adolfo Lobo. E do lado aconteceu uma tragédia, né? Tá bem, vivi isso também. A gente está falando isso, pessoal, não é para ficar contando historinha, não. É para que você possa fazer um comparativo aí com as coisas que estão acontecendo na sua vida, e talvez entender um pouco mais o que pode ser aí um pensamento catastrófico, pós-traumático, intrusivo. Então, isso é bom para você também fazer um exercício no seu dia a dia. Eu, por exemplo, trabalhava também na época na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, não, na revista Isto É, que era ali no centro, e a gente tinha um escritório que era ali na Rua 13 de Maio, onde ficava a Rádio Bandeirantes, ali todo, e eu todos os dias ali em frente comia um quibe. Ali tinha naquele bequinho ali um cara que faz um quibe ali, que é um dos melhores do Rio de Janeiro, um árabe lá que tem lá. E eu comia lá o quibe, sempre ficava lotado, em pé assim, lá de fora do balcão, e eu sempre olhava para frente, exatamente em casa, assistindo TV, vi que um prédio desabou exatamente ali em frente. O senhor se lembra disso? Que o prédio veio abaixo ali na 13 de maio, ali, desceu justamente onde eu ficava. Um vizinho meu aqui do prédio sumiu e até hoje não acharam nada. Foi morte presumida. Não acharam nem DNA. Ele trabalhava naquele prédio. Acho que foram 2 ou 3 prédios que caíram, né? Foi 2, e os outros ficaram condenados, lá, sei lá. E eu trabalhava bem ali, então, quer dizer, sempre vinha na minha cabeça, caraca, como é que pode, né? Tantos anos aquele prédio ali, de repente, né? Eu podia estar ali, ou sei lá. Então, a gente vem falando aqui hoje para vocês de pensamentos catastróficos.
E os pensamentos negativos, catastróficos, ele pode levar a pessoa a um ciclo vicioso de ansiedade? Leva, leva. Você imagina, se você sair daí, exercício de imaginação, vai acontecer uma tragédia, você vai bater com um carro, vai matar alguém, vai se arrebentar todo. Você não vai ficar ansioso? É. Agora você multiplica esse tipo de pensamento 1000 vezes que você tenha. É muita ansiedade. Porque para você, aquele pensamento se tornou uma realidade. Não é um fato, mas é um pensamento que você acredita. Então vamos lá. Partindo para a vida real, porque a luz da psicologia é isso, falando assuntos da vida real para o mundo à luz da psicologia. Vamos falar para essas pessoas que estão tendo esses pensamentos catastróficos, quais são as consequências disso, doutor? Por exemplo, esses pensamentos, né, esse ciclo de pensamentos negativos interfere na vida diária da pessoa, afeta o seu desempenho no trabalho, no relacionamento, na escola, nas relações interpessoais. Como que a pessoa tem que resolver essa questão para ele levar uma vida, entre aspas, normal? Além do razoável, seria a terapia. Mas dentro do razoável, perguntar o que é fato, o que é imaginação. O que é fato? Como é que eu posso prever o futuro? Eu não tenho base para prever o futuro. Ah, mas é possível que caia meu prédio. Eu moro aqui no 7º andar. É possível, mas é improvável. Eu vou ficar muito preocupado com algo que é improvável, igual o edifício lá em frente ao Kibe, que hoje eu não viu. É improvável. Quantos edifícios caem? Pouquíssimos. Eu vou ficar agora apavorado por um acontecimento cuja probabilidade é 0,00001%. É possível, mas é provável não. Questione seu pensamento. Com isso você vai botando o pezinho na realidade. Essa semana eu vi uma matéria lá de São Paulo, na TV Jovem Pan, falando justamente mais ou menos sobre isso. Tem um prédio lá, que o prédio já está há anos com um nível de inclinação assim, ó. Prédio residencial. Aí, Praia Grande? Acho que é Praia Grande, Acho que é. Você ouviu? Meu sobrinho mora lá, no prédio. Ah, é? Que mundo pequeno. Que mundo pequeno, gente. Ele disse o seguinte, o repórter foi lá fazer a visita no prédio, disse que você tenta deixar a porta entreaberta, ela não fica, ela abre assim. Quando ela, né? ela, Eu não sei. Eu sei que o meu sobrinho saiu de lá, foi morar num apartamentozinho que ele tem, que ele chama de estúdio, mas saiu praticamente com a roupa do corpo, ele e a família. Né? Então, mas diz que já faz tempo que está assim o prédio. Não foi agora no carnaval. Não, esse é ele mostrou esse também. Mostrou esse que está com risco de cair, e mostrou esse outro, que está há anos inclinado lá e ninguém sai. O prédio está lá, a qualquer momento pode Esse cair. é o verdadeiro balança Manucai. Esse é o balanço, eu pensei nisso, na hora que eu vi Então, como é que vive dentro desse prédio a pessoa, todo mundo ali, ninguém tem pensamento catastrófico, está todo mundo bem ali, porque há anos que eles estão ali naquele prédio inclinado, né? Diz que... Como é que eles vivem, eu não sei, mas que são imprudentes, são. Pode acontecer uma coisa, né? Gravíssima. É provável, ele não é impossível. Aí o repórter... É uma alta probabilidade de ruir. O repórter até foi na janela, que olhou assim, que para ver o mar na horizontal, né? Que fala. Ele teve que dar aquela virada no pescoço dele, porque o prédio estava assim. Bom, enfim, eu não moraria de jeito nenhum. Agora, doutor, para as pessoas é possível tirar esse pensamento catastrófico. A minha preocupação é isso, que tem tanta gente aí que a gente está encontrando nesses dias de hoje com pensamentos catastróficos, dá até medo de conversar com as pessoas. Dá. Agora, para te proteger do pensamento catastrófico do outro, é você saber que você é um filtro e não uma esponja. O que vem do outro é do outro. Você não vai absorver aquilo como uma esponja. E isso é o que ele pensa, isso é o que ele acredita, mas não é o que eu penso, não é o que eu acredito. Então, você se protege.
E os pensamentos deles não são contagiosos, só se você se permitir. Tem como a pessoa reconhecer essas fontes de pessimismo? Vamos chamar de catastrofismo, porque o pessimismo é um pouquinho diferente. Tá. Tem. Você fala, pô, quais são as provas que isso vai acontecer? Por que eu vou ficar apavorado se alguém vizinho meu diz, o prédio vai desabar, mas não está fazendo barulho, não tem rachadura, não tem o menor sinal? Por que eu vou me apavorar pela opinião do outro? O senhor diz que excesso de positividade não é bom, né? Já disse várias vezes aqui. Mas a praticar, nesse caso, né, do excesso de pensamento catastrófico, praticar um pouco de positividade diariamente vai bem? Não, vai mal. Porque você vai ignorar a realidade. Não, o prédio não vai cair, não. Está tortinho, mas não vai cair. Como é que você sabe disso? Há indícios que possa cair. Há indícios fortes que o prédio possa cair. Não vai cair porque a força do meu pensamento positivo. Teu pensamento positivo não vai segurar o prédio de jeito nenhum. Pensamento catastrófico, ele pode estar atrelado também à falta de diversão, relaxamento de rotina? Também. Se você muda o foco do que você pensa, aquilo vai aliviar um pouco. Mas a pessoa ela é meio compulsiva nos pensamentos catastróficos. E o pior é que muitas vezes ela não reconhece que são catastróficos. Ela tem uma vida de baixa qualidade emocional por causa de pensamentos que ela não reconhece como inexistentes. Não tem um vínculo com a realidade. Quem tem Então, quando pensamento... você percebe isso, você fala, você começa a se questionar. Quem tem pensamento catastrófico, ele é renegado e contagiante? Ele, a pessoa ou o pensamento? A pessoa. Eu me afasto, porque essa pessoa é um baixo astral danado. A minha teoria é a seguinte, ou soma ou some. Eu não vou me relacionar intimamente com pessoas que me puxam para baixo. Já basta a vida que é dura de vez em quando. Eu ainda vou pegar uma carga extra que não me pertence? Ou soma ou some. Então a tendência de quem tem pensamento catastrófico é viver sozinho, né? Porque quem é que vai querer casar com uma pessoa assim? Quem é que vai querer ter um amigo assim? Quem vai ficar com um patrão assim? Um colega de trabalho assim? O cara vai acabar ficando sozinho, né? Ou se juntar a outros catastrofistas. Aff, aí é uma catástrofe geral. A pessoa quer pertencer a algum grupo, deve ter algum grupo de catastrofistas. Assumir a responsabilidade por uma felicidade é um caminho para a pessoa, pelo menos, começar a sair desse pensamento. Eu não entendi a pergunta. O cara fica sempre pensando, nem pensa nas responsabilidades que ele tem, casamento, trabalho. Então ele fala, peraí, preciso ser menos catastrófico, porque eu tenho responsabilidades aqui que estão me afetando. Não, ele não pensa nisso. Não pensa, ele não pensa desse jeito, não. Ele pode ser uma pessoa extremamente responsável com as obrigações, ainda assim se martirizar com pensamentos catastróficos. Parece que pingou alguém ali, né? Sim. Pode falar. Quem tá chegando aqui é a Bonitinha. Bonitinha, ó, até que enfim, bonitinha. O que aconteceu com você? Eu já estava pensando catastroficamente aqui que você teria nos abandonado. Fala. Você podia ter pensado onde eu não quero carnaval, ela está descansando agora, está se recuperando. E ela tá dizendo aqui, bom dia Odilon, bom dia doutor. Você não acha que os pensamentos catastróficos são acionados por um gatilho de alguma situação anterior mal digerida? É, Já respondeu aqui sobre isso, mas responde aí, doutor. Não necessariamente, Bonitinha. Pode ser uma questão educacional. Teus pais podem ter pensamentos catastróficos que te ensinaram a ver a vida desse jeito. Não é uma situação mal resolvida. E a situação mal resolvida, muitas vezes, na maioria das vezes, ela é superável. A pessoa abstrai aquela situação. Não vive carregando essa mala nas costas.
E como o doutor Luiz Aibinder mesmo disse, né, você tome cuidado aí com os ambientes, as companhias que você escolhe também, porque se você quiser viver uma vida positiva, alegre, né, você deve evitar também ficar aí cercado de pessoas com pensamentos catastróficos que não incentivam sua felicidade, estão sempre colocando você para baixo. Pessoas assim só atraem mais e mais negatividade. Por isso, fique atento aos locais que você frequenta e às companhias que fazem parte de sua rotina. Ou suma Odilon, ou some. as pessoas que querem salvar os catastrofistas são neuróticas e salvadoras. Elas se acham com o poder de fazer a cabeça do outro para deixar de ser catastrofista. Então, é um tipo de neurose você querer salvar os outros que não pediram para ser salvos, não precisam ser salvos, não merecem ser salvos. Você está querendo impor a sua salvação a eles por uma necessidade sua, não da realidade deles. Eles vão achar que você é otimista, que não sabe de nada, que você é um bobo alegre, fica pensando só em coisas positivas. Tá aqui uma pessoa, não se identificou, mandou aqui um ponto importante a ser considerado, é que ninguém é perfeito. Mas a perfeição não é o objetivo quando se trata de positividade. A ideia não é que você se mantenha ao lado apenas de indivíduos que não erram nunca. Afinal, eles não existem. Mas sim, gente que erra, mas que sabe aproveitar positivamente a experiência, aprendendo com as falhas e se fortalecendo cada vez mais. Ok. Ok. Doutor Luiz Aibinder, tá quase na hora da gente virar a chave. Vai pensando aí, porque chegou a hora de rodar a vinheta da... Qual é a moral da história sobre pensamentos catastróficos? Odilon, pensamentos catastróficos são pensamentos falsos que nós assumimos sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. São pensamentos e crenças irracionais que, sem saber, nós vamos reforçando eles ao longo do tempo. Em síntese, Odilon, são pensamentos direcionados a situações negativas futuras, que estão relacionadas a tudo que é importante para nós, para o nosso convívio, para a nossa família, para o nosso emprego, finanças, entre outros. Em outras palavras, trata-se de uma distorção mental da realidade externa que coloca a pessoa numa situação de ansiedade, angústia e até mesmo de depressão. O pensamento catastrófico é uma forma de vislumbrar o futuro apenas de uma forma negativa, desconsiderando outros resultados que seriam muito mais prováveis. São pensamentos muito rápidos e, por isso, pode ser difícil a identificação deles, principalmente se a pessoa já estiver num estado de ansiedade. Não é raro que, por exemplo, diante de uma pessoa querida, a que se atrasa a voltar para casa, alguns pensamentos pessimistas passem pela nossa mente. Será que se envolveu no acidente? Será que morreu no assalto? O que poderá ter acontecido, etc. Especialmente se a gente não pode contatar com a pessoa. Às vezes a pessoa só está sem bateria no celular, mas a gente faz aquele drama e viaja na maionese. Esses pensamentos são compreensíveis. Porém, se forem constantes na vida da pessoa, podem trazer diversos malefícios, com consequências físicas e mentais. Nessa distorção, a expressão "e se" está sempre presente, na qual o paciente faz previsões negativas, porém sem fundamentos ou motivação real. Alguns exemplos assim são o seguinte: e se eu falhar? E se eu morrer? E se eu perder o emprego? E por aí vai. Esses pensamentos podem nos prender em ciclos de preocupação e indecisão. Se é condicional, mas a vida se passa no presente. Então, como eu já disse anteriormente, atenha-se aos fatos e pare de sofrer.
O pensamento catastrófico, Dilon, cria um estado de espírito que nos leva a fantasiar sobre o pior, sobre o macabro, sobre o terrível. Parece que estamos ouvindo as trombetas do Apocalipse. E por falar nisso, deu uma polêmica danada esse negócio de apocalipse nesse carnaval. Ah, você está macetando a história. Eu só não sei o que é macetando, mas eu gostei da palavra. Macetando? Não sabe não? Nunca ouviu falar de pilão? Nunca ouviu falar de pilão de café, pilão de alho, pilão de farinha, que lá é macetar. Ah, não sabia não. Por isso que é macetando, entendeu? Os pensamentos catastróficos ficam macetando a nossa mente, né? Pois é, como é que funcionam as coisas esse carnaval. Em todos os momentos existem mensagens subliminares, acredite quem quiser. Mas vamos lá. Chegou a hora, meu amigo, minha amiga, a gente bater um papo de canto de orelha, um dedo de prosa. Porque, afinal de contas, você tem que ouvir. Você tem que ouvir as verdades duras de engolir. Nem tudo é sobre você. Aliás, quase nada é sobre você. Então faz o seguinte, dê a si a devida desimportância. Doutor Luiz Ebinger, o que eu quis dizer com isso? Nós nos achamos, né? Geralmente quem se acha muito está perdido. Isso daí é o anti-ego. O ego se sente importante. Eu sou a maior vítima do mundo, eu sou o maior sofredor, eu sou o mais inteligente, eu sou o melhor psicólogo. Isso tudo é ego, não é o que eu sou, é o que eu penso. Nosso ego pensa dessa forma. Então você se acha muito importante no universo. Choveu só para atrapalhar meu fim de semana. Só tem você no universo, chove por tua causa. Choveu porque eu lavei o carro. Isso só acontece comigo. Logo hoje que eu queria usar a internet, fiquei sem o sinal. As pessoas se acham muito importantes no contexto da humanidade. Isso não são as pessoas, mais precisamente o ego das pessoas. Mas você não é tão importante. Reconheça isso. Quantas coisas acontecem que você se acha no centro da situação e não tem nada a ver contigo. Aí você percebe, não tinha nada a ver comigo. Faltou luz porque faltou luz, não faltou no prédio todo, no bairro todo. Não tem nada a ver comigo. Me prejudicou, mas não tem nada a ver comigo. Não foi nada de pessoal. A desimportância é você não levar as coisas para o lado pessoal. Quantas coisas você toma pessoalmente que não são pessoais? Por exemplo, se dá uma pane no teu ar-condicionado aí, Dilon, você fala, isso só acontece comigo. Não, pane do ar-condicionado vai em qualquer lugar. Por acaso você estava aí. Então, não é só contigo. Então, se dê devido à desimportância. Aconteceu uma pane no ar-condicionado, vou ver o que eu posso fazer para resolver. Mas não é porque você está aí que o ar-condicionado diz, olha lá o Dilon, vou dar defeito. Se dê a devida desimportância. Inclusive até, como não falei nada hoje aqui relacionado à religião, essas coisas, vou estar na hora de eu começar a falar um pouquinho aqui. Eu estava num Você lugar... provoca, né, cara? Não, eu gosto de ouvir opiniões, só isso. Eu estava num lugar, e aí formando a mesa de autoridades e tal, aí vamos receber o pastor fulano de tal, papapá, e o cara levantou todo pomposo, foi até o lugar lá e se sentou e tal. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu acho que não deveria também dar tanta importância assim, né, desse destaque especial. Acabei de pensar, o cara foi no microfone, na hora dele falar, só queria deixar claro aqui que o meu nome é fulano de tal, isso foi lá em São Paulo, inclusive. Meu nome é fulano de tal, e quando for falar meu nome, não precisa colocar como pastor, não, porque pastor é um trabalho que eu realizo e tal, eu sou simplesmente o fulano de tal, papapá. Pastor não é título de importância, não, falou bem isso.
Eu achei legal que ele falou aquilo, sabia? Porque, Também. porque eu achei que tem importância. Ué, tem, mas não é para se colocar num pódio de diferencial entre outros seres humanos, porque o cara faz esse tipo de trabalho religioso. Ninguém é tão mais ou mais importante que o outro, né? Tinha uma frase, eu não sei se o senhor vai lembrar dessa frase, eu nem sei se eu vou saber falar, mas ela falava exatamente sobre a importância. Eu não sei, eu vou passar vergonha aqui e falar, mas vou arriscar. Pode ser que eu fale uma grande besteira, mas assim, a, a, a coisa tem a importância da importância que se dá a cada coisa. Mais ou menos assim, o que o cara falava. Entendeu? Tá? E a que eu falo é que a gente dá muita importância às coisas desimportantes. Coisa insignificante. E a gente faz um drama, um teatro em cima daquilo. Desnecessário. As coisas em si não têm importância, Odilon. Qualquer fato, eu já falei isso aqui, é neutro. Tem um valor que você atribui a ele. Produção, tem uma parte da Bíblia que diz assim, né? Faz dar com a mão sem que a outra mão saiba. Jesus, quando ele ensina no Sermão da Montanha, e ele vai falar sobre os fariseus, né? Que eles fazem o bem para as pessoas, mas eles tocam trombeta. Para anunciar que fizeram bem. Para anunciar que eles fizeram bem. E aí Jesus, ele ensina que quando você fizer o bem a alguém, ele usa essa ideia, né? Não faça com que a sua mão direita saiba o que fez a esquerda, ou vice-versa. Então, significa que você não está fazendo, você não é exclusivo, importante, porque está fazendo aquele bem. E os caras trocavam a trombeta. Aqui a gente faz o bem, a gente é importante e tal, não é isso? Hoje só mudou o instrumento, João. Hoje você tira uma foto digital quando você está dando uma jola e posta lá nas redes sociais. É a tua trombeta do moderna. Nós estamos vendo pessoas hoje ganhando engajamento, e muito engajamento, não é pouco não. Eu vi o cara, ele vai com esses caras que têm problema com álcool, né? Na rua, tal, nas ruas, alcoólatras, tal. Ele vai com uma bujudinha numa mão e uma quentinha na outra mão. Aí ele chega e oferece pro cara, você quer uma bujudinha ou você quer uma quentinha? Aí o cara fala, quero a bujudinha. Pega a bujudinha e ele vai embora. Aí o outro que aceita de repente aí a quentinha, dentro da quentinha tem um bilhete dizendo que você vai hoje ter um dia especial, leva o cara, corta o cabelo, leva o cara a almoçar, compra roupa e tal, depois devolve o cara para as ruas. E aí o cara ganha milhares e milhares e milhares de seguidores como um bom feitor, que o cara... Quer dizer, o cara está prevalecendo de um momento que aquela pessoa está vivendo para se autopromover, para se transformar numa pessoa importante, que faz o bem. Isso é ser ridículo demais, né? Não, isso é ser político. Então é normal, político, tá certo, desculpa. Não é normal. É mal. Mas o que o político faz, de uma maneira geral? Tem exceções, mas o que eles fazem? Fazem uma pseudo-bondade para captar votos. Dão tijolos para você construir em encosta, dão material de construção para você construir em encosta, permitem desmatamentos para você botar a tua casa, teu casebre lá, e ainda se acham bonzinhos. Sabe, e a gente não é nada. A gente não é nada. Tudo que você construiu, tudo que você conseguiu aqui, quando você morrer vai ficar tudo aí. Nada é teu, nada te pertence. E a gente vê uma briga de egos na política, principalmente, né? A gente vê frases de efeito. Teve essa semana mesmo, que foi até o presidente Lula falou em relação... Porque ali é o seguinte, né? O presidente Lula tem o vice, que é o Alckmin, né? Ali, obviamente, dentro da cabeça, eu não sei o que se passa dentro da cabeça das pessoas, mas o Alckmin, o sonho dele sempre foi querer ser presidente da República, né? E quando o Lula vai viajar, ele fala, o Lula vai viajar, vou sentar na cadeira de presidente, né? Aí o Lula, obviamente, quando percebe essa euforia, mandou uma frase subliminar, que eu achei até interessante, falou, pode sentar quando o Lula vai viajar sim, e várias vezes,
pode sentar com tranquilidade na minha cadeira, porque ela não morde, ela afaga. Você se lembra do Jânio Quadros e do Fernando Henrique? O Jânio Quadros lembra, e o Fernando Henrique também. O Fernando Henrique sentou na cadeira de governador, indevidamente. Aí o Jânio pegou um pano com álcool, passou na cadeira diante das câmeras. Nádegas indevidas sentaram-se aqui. E ele tinha uma frase emblemática que falava: falem mal, mas falem de mim, não é isso? Que ele falava. Não, mas ele falava no Carlos Imperial. Jânio Quadros. A frase que eu gostava mais gostei do Jânio: filo porque quilo. Não dava satisfação de nada. Fiz porque eu quis. Filo porque quilo. Não é ele que bebia? Bebo porque é líquido, se fosse sólido, comê-lo ia. Não é isso? Bebia, botava a caspa postiça no ombro para estar relaxado. No discurso no palanque, tirava o sanduíche do bolso, comia para se mostrar popular. Então não deu tempo de almoçar ou jantar. Ele era bom. Tá igual um presidente que ficou o mandato inteiro com a caneta Bic, assim, né? Colocado no terno. Bom, isso são pessoas que... isso que nós estamos exemplificando aqui, você fala, pô, que isso? Saíram do assunto? Não, não saíram do assunto, não. Está tudo relacionado. É justamente sobre isso. Aqui, ó, nem tudo é sobre você. Aliás, quase nada é sobre você. Porque você tem que dar a si a sua devida desimportância. Faça, vive a sua vida, faça o que tiver que fazer. Não fique querendo... Sabe, quando você vê as pessoas criam medalhas de méritos, né? Isso pode ser até utilizado como um meio de fazer um lobby, um intercâmbio, mas tem gente que se não recebe uma comenda, se não recebe uma medalha Tiradentes... A semana passada, nós tivemos aqui uma deputada que é da cidade, a Zeidan, ela deu uma comenda, uma medalha Tiradentes, sabe para quem? Para a Ludmilla. Essa medalha que, segundo a história, né, ela foi criada para pessoas que tiveram relevantes serviços prestados às sociedades para ser destacada como pessoa de alto nível de colaboração popular em termos de benefícios, né? Eu queria saber o que a Ludmilla fez, que eu nem fiquei sabendo. Mas, enfim, foi dada a medalha, a devida importância a ela, entendeu? Foi uma deputada, ou só a vereadora que fez isso? Foi deputada, e os deputados, porque foram os deputados, porque para aprovar a medalha tem que ter o aval de todos eles, né? A maioria. Podia falar para as suas excelências que teve uma professora num incêndio numa escola infantil em Minas Gerais que morreu salvando crianças. Essas suas excelências não deviam dar medalha para essa professora postumamente ou para a Ludmilla? Sabe? Pois é. Então são coisas que... Não dá para engolir, Odilon. Tem um cara que estava falando, sempre me achei importante ao longo da vida, criei bons relacionamentos, estudei bastante, fui um funcionário exemplar, auxiliei algumas pessoas, fiz trabalho voluntário, namorei, escrevi artigos e trabalhos, fiz apresentações, dei aulas, palestras. Resumindo, a vida sempre foi bem ativa. Ao fazer tudo isso, é normal nos acharmos importantes. Pensar que o que fazemos é primordial e que a vida de alguma pessoa depende de nós. Quem somos nós? Muitas coisas não aconteceriam. Que aquele trabalho só é bem feito porque o fazemos, e por aí vai. As pessoas às vezes acham que tudo que ele fez, se não fosse ele que teria feito, nada teria acontecido. Exatamente isso. E aí é complicado, né? Então você tem que entender que é o seguinte: você faz boa ação, você está realizando seu projeto, seja lá o que você estiver fazendo, não ache que você é a pessoa mais importante do mundo. Faça com o coração, faça normalmente. Tem muita gente que faz caridade, né? Muita gente que faz caridade achando que está comprando um espaço no céu.
E a própria Bíblia diz que a salvação ela é celestial. E não é? O que significa isso para quem é cristão? Celestial é que vem do céu para a terra. Não é o que você faz aqui que vai te comprar a sua salvação lá no céu, não. Então, as atitudes que são tomadas às vezes pelo homem, ele se auto-intitula um nível de importância tão diferente dos outros que ele olha as pessoas por cima, né? Isso é mal, né, doutor? Mal, o Odilon, o que eu vou falar vai chocar um pouco. Todo altruísta que faz bem para os outros é também egoísta. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá ajudava muitos leprosos, milhares deles. Mas ela ajudava eles porque ela se sentia bem fazendo essa ajuda. Então havia motivação pessoal dela, não estou contra ela não, só estou dizendo que havia uma motivação dela que tinha sentido para ela ajudar as pessoas. Se eu dou uma esmola para alguém na rua, pode ser que eu queira me livrar daquela pessoa na minha frente, que eu tenha consciência pesada que eu ganho bem, ela não ganha nada. Sabe, por razões pessoais, eu prefiro agir bem. Então tem uma cota de egoísmo no meu altruísmo. A gente ganha 100% nada, né? É verdade. Não sei se eu fui claro. Não, claro que foi claro. Foi bom sim, claro. Então, o que a gente tem que... Doutor, para deixar mais claro ainda, né? Reforce. O que a pessoa tem que fazer para ela seguir dentro de um padrão de normalidade essas ações que ela faz? Porque a gente vê, por exemplo, prefeitos, né? Prefeitos de cidade, vereadores, alguma coisa assim, vai lá e inaugura um posto de saúde naquele bairro, ele fica os 4 anos batendo no peito, tá vendo? Esse posto de saúde foi eu que trouxe, e não sei o que tem, sendo que quando ele foi fazer a campanha para se eleger, ele falou assim, olha, preciso que vocês votem em mim para que eu seja eleito, e se eleito for, vou lutar por um posto aqui que nós precisamos, um posto de saúde e tal. Aí quando ele vai e consegue, através de indicações e votações, e o prefeito vai lá e faz um posto de saúde, vai lá o prefeito, vai lá ele, corta a fita, aparece, todo mundo, poxa vida, se não fosse fulano de tal, vereador tal e o prefeito tal, a gente não tinha esse posto. Mas não é obrigação do poder público levar o posto até aquele local, dar aquela melhoria para o bairro, revitalizar o bairro, e a pessoa atribui todo aquele ato a um nível de importância pessoal tão grande que o cara acaba até se reelegendo várias vezes. O povo vai pelo... Mas obras necessárias, por exemplo, saneamento, uma série de outras coisas que ficam por baixo da terra, que não aparecem, eles fazem. Então, mas o povo... Qualquer chuvinha alaga tudo aí. Então, mas a cultura popular hoje, ela é assim, você é o que você aparenta ser, ou seja, o povo valoriza só, dá importância só para quem faz alguma coisa para eles. Escuta, o Joãozinho 30 disse que quem gosta de miséria é intelectual, o pobre gosta de luxo. E nunca apareceu a coisa, as pessoas são iludidas. São iludidas. Sabe, Cincão? E eles são bons de lábio, são simpáticos. Você conhece muitos políticos, com certeza. Bons de lábio, simpáticos, cínicos também. Pouco eficientes, arrotam santidade, arrotam honestidade, e a gente volta naquele que finge melhor honestidade. Bom, doutor Sheila, o que a gente está num papo tão gostoso que o tempo passa rápido demais, né? Qual seria, então, o pensamento do dia de hoje? A respeito dos pensamentos catastróficos, Odilon, não acredite em tudo que você acredita. A mente mente frequentemente. Dá para fazer um samba, não dá não? A mente mente frequentemente, fique não alimente essa semente.
porque sua vida... Ah, não posso cantar não, porque... Vou escrever esse samba, depois a gente canta. Acabou o tempo! Doutor Luiz Abíder! Batendo continência, porque depois eu fui pesquisar o que significa isso aqui, ó. Sabe o que significa isso aqui? Por que que o sol... Sei. O quê? Na época das cruzadas, tinha aqueles duelos em que eles ficavam, tinha uma grade no meio, né, cada um montado num cavalo e com aquela lança comprida. O capacete deles, que era chamado de elmo, tinha uma viseira. Isso. Quando eles baixavam a viseira, para proteger da lança do adversário. Quando levantava, é que eles estavam em paz. Isso. Esse movimento militar é a saudação de que eu estou em paz com você. É isso aí. Isso significa respeito ao adversário. Significava respeito ao adversário. Então, até semana que vem, comando. Tchau, tchau. Tchau.